Será que o Espírito Santo de Deus é uma força, uma energia, um vento forte? Qual a sua opinião? O que você acha que é o Espírito Santo de Deus? Me fala aqui porque eu quero saber qual a sua opinião sobre isso. E é o que vamos meditar no devocional de hoje. O que é o Espírito Santo de Deus? Muitos estão aí dizendo que seria uma força, uma energia, algo tipo um vento. Mas na verdade, o que a Bíblia diz? Isso que é importante saber, porque a Bíblia fala. Porque a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o caminho que nós vamos nos orientar para nos aproximar de Deus, buscar o Senhor e ter a nossa salvação. Então fique aí nesse vídeo até o final e receba essa palavra para a sua vida. E desde já eu te peço com carinho, curte aqui o vídeo, dê um joinha, porque quando você dá um joinha, o sistema aqui entende que você não se sentiu ofendido, tá bom? Então eu te aguardo, vamos juntos fazer esta obra, porque quando tem joinha, o sistema também envia o vídeo para outras pessoas. Assim todos tomam conhecimento deste assunto de vital importância para a vida espiritual de qualquer cristão. Amém? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o dia? Passou na presença do Senhor? Me fala, você está no propósito com Deus que estamos lá no Instagram? Se você está gostando? Está sendo edificante para a sua vida? Está orando conosco de manhã, tarde, noite, buscando ao Senhor, recebendo gotas de refrigério? Agora, se você ainda não está participando do propósito com Deus, eu te convido, venha. Estamos lá no Instagram com um trabalho maravilhoso para Deus, onde durante o dia recebemos gotas de refrigério. Amanhecemos o dia com oração, à tarde meditamos em um versículo e depois à noite fazemos aqui o devocional e oramos. Tem sido maravilhoso e eu creio que a sua vida vai ser edificada. E se você chegou aqui, creia que você não está aqui em vão. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer revelar a palavra dEle para você. Ele quer que você cresça no conhecimento da palavra dele. Então fique aí até o final, que no final também estaremos orando por você e por sua família, amém? Então já abre o coração, tira toda crítica. Não esquece não, curte também, compartilhe com alguém que esteja precisando e vamos para mais este devocional. Mas antes, escreva aqui, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora. Afinal, você venceu, ultrapassou obstáculos, não foi, para chegar até aqui, e venceu o cansaço, venceu as distrações, criança que grita aqui, não sei quem que fala lá, mas você venceu e o Senhor te ajudou. Então receba a palavra de Deus neste momento para a sua vida. Ô glória! Ovelhinha amada de Jesus, se até hoje você aprendeu que o Espírito Santo é como se fosse uma força, como se fosse uma energia, como se fosse um vento, como se fosse um símbolo, eu quero te informar que não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia nos mostra. Vamos hoje ler alguns versículos e você vai ver que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Sim, irmãos, a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, 3 pessoas. Não é força, não é energia, não é símbolo. O Espírito Santo é uma pessoa. E negar a personalidade do Espírito Santo, negar o Espírito Santo como pessoa, é um risco espiritual muito grande. É perigoso para a sua caminhada com Deus. E no devocional de hoje, eu oro para que o Senhor abra sua mente, abra o seu coração, para que você possa entender que o Espírito Santo é uma pessoa viva e divina. Pega a sua Bíblia aí, anota. Cadê o nosso combinado de escrever aqui o que você está entendendo? Só a irmã Laila que está escrevendo. Irmã Laila, cadê os irmãos? Escreve aqui o que você está entendendo. Me manda no áudio lá no Instagram. Isso serve para você armazenar a informação. Quando você fala o que você entendeu, quando você coloca para fora, quando você externaliza, a chance de você guardar e de você entender é melhor. Afinal, quando a pessoa vai no psicólogo, né, que deixa a pessoa falando, ela mesma falando, ela se encontra, tá, irmãos? Começa a se encontrar. E assim é. Quando você acabar de ver o devocional, tenta lembrar o que você ouviu, o que eu entendi, o que foi falado. E escreve aqui, isso vai fazer com que você
trabalha os seus músculos aqui, trabalha a sua mente, tá bom? Vamos então lá. Agora, antes de entrar aqui nos versículos bíblicos, deixa eu te perguntar, em algum momento da sua vida você já aprendeu que o Espírito Santo é uma força ou uma energia? Me fala aqui que eu quero saber. Ou você nunca aprendeu sobre isso, afinal você nunca nem tinha ouvido que tem pessoas que entendem que o Espírito Santo é uma força ou energia. Me fala aqui que eu quero saber. Mas aí, para você talvez que ficou sabendo disso agora, você pode me perguntar, mas por que o Espírito Santo é uma pessoa? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele sente, ele fala, se entristece, ele se entristece. E ele também intercede por nós, como consolador. Então, se você prestar atenção, uma força, uma energia, um vento, um símbolo, não pode ter essas emoções, ter atitudes assim. Como que uma energia vai falar? Como que uma força vai sentir? Como que um vento vai se entristecer? Nós vamos ver aqui nos versículos tudo isso. E é por essa razão que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Agora você vai ver claramente que a palavra de Deus mostra que o Espírito Santo age como pessoa. Abre sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O versículo aqui mostra que o Espírito Santo pode se entristecer, o que mostra que ele tem emoções igual você. Você não se entristece? Você não se alegra? Porque você é uma pessoa, não é? E aqui mostra que o Espírito Santo pode se entristecer, o que é uma característica, irmãos, de uma pessoa. Isso não é força, isso não é energia. Não, isso não é um símbolo, não é um vento. Mostra que o Espírito Santo é uma pessoa que até se entristece quando você peca, se entristece quando você se afasta da presença de Deus, se entristece quando você faz coisas que desagradam ao Senhor. Aleluia! E como está o Espírito Santo de Deus hoje com você, hein? Está feliz ou está triste? Me fala aqui, como que está? Você tem alegrado o Espírito Santo de Deus com seus atos, com as suas atitudes? Ou você tem entristecido o Espírito Santo de Deus? Que neste momento você possa refletir nisso. É por isso que você precisa conhecer o Espírito Santo como pessoa, para você entender que ele se entristece mais do que você. Ele se entristece. Cuidado com os seus atos. Não queira entristecer o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26, 27 diz: o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Aí depois diz: intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você vê aí que disse que o Espírito Santo, primeiro, o que ele faz? Ele ajuda. Ele ajuda nas nossas fraquezas. E continua dizendo: porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está vendo que o Espírito Santo ele ajuda porque você nem sabe pedir. Nós nem sabemos orar direito, irmãos. A gente pensa que esse copo aqui, não, Deus, eu quero esse copo, vai me fazer bem, vai me fazer bem. Eu quero esse copo de água, eu quero isso. Mas aí depois que você pega o copo, quebra, se corta, morre pelo copo. Ou seja, não era aquele momento. Então nós nem sabemos o que havemos de pedir. E aqui diz que o Espírito ajuda. Ele ajuda. Continua aqui no versículo 27 e diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. De novo, lá em cima disse que o mesmo Espírito intercede por nós e intercede. O que é interceder, ovelhinha? O que é interceder? Não é clamar, não é pedir, não é chorar. Oh, Senhor, interceda, eu clamo. É assim o Espírito Santo de Deus faz. Intercede
intercede por nós com gemidos. Ele geme, ele chora por você. Ele intercede por você. Uma força faz isso? Uma energia faz isso? Um vento, um símbolo faz isso? Não, ovelhinha. Só quem faz isso é pessoa. O Espírito Santo faz isso por você. E aqui no versículo 27 diz, é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Oh, glória! É o Espírito Santo que intercede por mim e intercede por você. Ou seja, é uma pessoa. Oh, glória! Abra sua Bíblia aí também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz, o Espírito penetra todas as coisas. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui mostra que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem inteligência, tem o quê? Tem conhecimento profundo, inclusive na mente de Deus, ó. O Espírito penetra todas as coisas lá dentro. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele sabe o profundo, até mesmo na mente de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Irmãos, e aqui em Atos, capítulo 13, fala sobre a primeira viagem missionária de Paulo. E nessa viagem diz que os irmãos estavam servindo ao Senhor, orando e jejuando. E quando você ora e jejua, Deus fala. E aqui diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra as que eu tenho chamado. Mais uma vez, o Espírito Santo fala, então não pode ser uma energia, não pode ser uma força, não pode ser um símbolo, não pode ser um vento, é uma pessoa, meus irmãos. Aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Que foi? É isso que você ouviu. O Espírito que em nós habita tem ciúmes, irmãos. Que forte, oh glória! Isso é impossível para uma força, é impossível para uma energia. Ele tem ciúme, ele tem zelo. Ele te ama, ele quer cuidar de você. Ele quer que você seja exclusivo dele. Esse ciúme aqui é de cuidado, sabe? É de zelar por você. Ele não quer que você saia do aprisco, saia da presença dele, mas ele quer que você esteja debaixo das asas do Onipotente. Você foi feita para adorar e engrandecer o nome do Senhor. E quando ele te vê em outros caminhos, ele se entristece, ele tem ciúmes, não quer. Aleluia, não quer que você esteja ali, mas quer que você esteja no caminho, oh glória, aleluia. Para finalizar, meus irmãos, aqui em Tiago capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, outro Consolador. Quando você escuta essa palavra Consolador, o que você entende? Alguém que consola. Aqui até falei, né? Alguém que consola. Existe uma força que pode consolar? Uma energia que pode consolar? Só uma pessoa consola, oh aleluia. Só uma pessoa abraça. Só uma pessoa dá refrigério, não é isso? Irmãos, e preste atenção, que Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. Aqui, ó, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E você sabe o que significa Consolador em grego? Paracleto, paracleto. Meu pastor Mário Souza, que gosta de dar bênção apostólica e falar paracleto, chique, né? Paracleto significa advogado, defensor, conselheiro, ajudador. Oh, aleluia! É isso que o Espírito Santo é, seu advogado, seu ajudador, conselheiro. É uma pessoa que te defende, é uma pessoa que te ajuda, aleluia.
É Ele que nos ajuda, ovelhinha. É Ele que nos sustenta. É Ele. Todos os dias, é Ele, é o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco. Ele está aqui agora. Oh, glória, aleluia. Ele age do nosso lado para nos consolar, para nos ajudar e para nos guiar. É Ele que nos guia e nos ajuda todos os dias. Amém, ovelhinha? Entendeu o devocional de hoje? Compreendeu que o Espírito Santo é uma pessoa? Então escreve aqui, o Espírito Santo é uma pessoa. Escreve aqui. E que Deus fale melhor o seu coração. Curte e compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Te amo em Cristo Jesus e te aguardo no propósito com Deus. Vou orar por você e por sua família. Muito obrigada, Senhor, por este momento que passamos aqui. Obrigada por sua palavra. Abençoe essa ovelhinha que chegou até aqui. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Cuide da saúde dela. Cuide da família. Visita este lar. Dê paz, Senhor. Alegra o coração. Dê saúde, Senhor. Estenda as tuas mãos e abra as portas que ela precisa. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Te amo, ovelhinha. Fique na paz do Senhor. Beijo.